Se tinha alguma coisa ou alguém que tirava Joaquim Maria do sério, era Carolina. Exigia com tantas demandas que acabara por deixar seu marido alvo na pele, no cabelo, no modo de andar, vestir, o que lhe salvou o estilo de escrever, alvíssimo. Em nada Joaquim lembrava aquele Joaquim que caía no samba de rua e de roda, no intrudo com o amigo Manuel Antônio, quando fechava as portas da tipografia nacional. Morreu afogado, que sorte! Encurtou a vida de casado, que é o mesmo que não respirar também. O que restou do intrudo moleque, da festa de rua, colocava na escrita, a malabarir as palavras, enquanto inclinava a cabeça e o queixo em direção ao papel, para não ver o olhar direto, impositivo gramático-normativo de Carolina, sempre a vigiá-lo, observá-lo e corrigi-lo. Mas Joaquim, acostumado desde menino a transformar meias verdades em madrasta e mãe, e em vendas de bala na porta das escolas, num caminho mais curto para a sala de aula, não sentiu grande dificuldade em fundar um palácio para distrair e distrair-se de Carolina, a Academia Brasileira de Letras, que já por essas alturas reclamava sem parar de suas demoradas saídas pela Rua do Ouvidor, a vagabundear na livraria dos Garnier, transformando-a assim na casa de Machado de Assis, literalmente. Joaquim Maria não aguentava mais. Sentia dor no braço direito e no pescoço. Escrevia para esquecer. Esquecia para não lembrar Carolina, um demônio de mulher. O casamento por si só já demonstrava a derrocada íntima, jamais a social. Não fosse pelas núpcias, Joaquim passaria a vida inteira como Joaquim, quiçá alcançasse o Maria, perfazendo o nome duplo por seu próprio mérito, mas jamais chegaria ao Machado de Assis que se tornou, graças, podemos antecipar sem titubeios ao leitor, a diabólica Carolina. Joaquim era mulato como não gostamos de saber ou como fazemos questão de não lembrar. Os melhores línguas do país consideram-no filho de operário especializado, coisa que é, apenas para mencionarmos discretamente, praticamente impossível no Brasil escravagista, carioca oitocentista, mas possível no dois milinista, lulista, fazendo crível ao distraído leitor que Francisco José de Assis, filho de Francisco José de Assis, do mesmo nome, avô de Joaquim e Pardo Forro, era pintor de paredes e dourador dos móveis ou de tudo onde era absolutamente necessária uma demão no Palácio da Chácara do Livramento, e pertencia, considerado pelo fantástico imaginário anacrônico dos biógrafos de seu filho, ao proletariado do finado Bento Barroso Pereira, que Deus o tenha, senador do Império. Posicioná-lo o pai como agregado? Nem pensar. Se as falhas da memória dos desmemoriados já eram bem-vindas na colônia, no império, na república, o que se dirá na democracia? Mas não deixa esta de se configurar como uma maneira simpática, convenhamos, de aproximar o Brasil de Luiz Inácio ao Brasil de Joaquim. Nosso Michael Jackson das letras, nosso preto que virou branco, deliremos, amigo leitor. A estratégia anacrônica é já canônica entre nós. Como dizia, nosso menino sem infância predeterminaria, não fosse os lapsos da memória, da nossa inteligência, o menino Luiz Inácio. Ambos alcançaram voos tão altos que suas infâncias sumiram de vista e de chapéu. Um porque era alfabetizado demais, o outro porque era analfabeto em demasia. Pouco importa. Ambos vieram do nada. No Brasil das diferenças, vive la igualdade, sic, vive la différence. Mas voltemos, caro leitor, a Carolina. Como diria seu Jorge, maravilha de mulher. Maravilha no sentido de próprio. Carolina era mulher morfológica. A Carolina de Machado não era de Chico. O tempo passava e ela não só o via, como corrompia, o temorizava. Carolina era a mulher que fazia o tempo tremer, a janela bater, a porta ranger. Tempestuosa, essa mulher morfema temia as tempestades de fora e cingia, palavra por palavra, desnecessárias de dizer. Seu olhar direto e mordaz, as raias do sublime de Longino, era de um silêncio tão pontual que já nos esponsais
O noivo imaginava como seria se pudesse torneá-lo das obliquidades como a que já vira nos menos altivos, desalinhados e lânguidos, ali mesmo, passando pela despenteada rua direita. Carolina tinha olhos desprovidos de olhar e de adjetivos, coisa que tão logo agradou Joaquim, transformando-o num celeiro dos olhares que já tinha visto, mirado e sofrido. Joaquim colocava-os todos em seu rosto enquanto a mirava. Logo, o divertimento passou a mania, obsessão. Podia-se dizer tudo daqueles olhos que não diziam nada. Eram seus livros. Ali se lia os que haveria de escrever, naqueles olhos páginas brancas que zeravam redondos, sobrancelhas grossas e negras, que estavam mais para parênteses do que para aspas. Que livro há aí melhor? Soletrava Joaquim, no compasso dos passos, voltando para casa, ou quando, frente a frente, as palavras fluídas de sua boca, sua voz não combinava com seus olhos, suave que era quando falava, trazendo Joaquim de volta, aturdido, semi-morto dos olhos que contemplava. Disfemia pouca é bobagem. Joaquim repetia as sílabas, prolongava os sons, e era um inferno entrar pela porta do céu que a voz de Carolina abria quando falava. Carolina, por sua vez, achava graça, mas não sorria. E sorriam as palavras longe da face. Era moça de falar bem, o que distraía de seu rosto inexpressivo. Joaquim só não emudecia porque não era anjo, mas talvez um anjo emudecesse quando ela falava. Pensava rápido o nosso tartamudo, que se doloria daqueles olhos de livros a ver. Joaquim, cauteloso, prudente e cioso, se deixava passar por tímido. Mas não era. Aos 30 anos já dominava as regras de civilidade e bom tom, fosse com os amigos parentes de Carolina, fosse com a própria Carolina, com quem continha ardilosamente o desejo de lhe dar um beliscão no braço carnudo, um mimo de Portugal, como os que empregava nas moças mulatas e despachadas que se apertavam e se deixavam apertar na vulgar rua direita. Era 1869. Carolina havia portado um ano antes. Que Joaquim jamais comentasse sua origem era previsível na crioula cidade que buscava parecer branca e se embranquecia nos retratos, nas perucas, nos cremes e nos pós de arroz que prometiam clarear o pardo e negro Rio de Janeiro. Mas isso era coisa que não importava para a tempestuosa e silente Carola, que singrou do Porto ao Porto, se contorcendo de raiva e recordação no Extremador. Quanto mais lembrava, mais ódio lhe movia os ânimos, enquanto na face nenhuma palavra se esboçava. O pai matara a mãe por ciúmes, e logo depois deu cabo à própria vida. Carolina, que presenciou com quantos tiros se concretiza uma certeza, passou o resto dos seus dias em dúvida. O pai talvez ouvira o galo cantar, mas não sabia onde. A história toda, mal contada e sem nexo, intrigava e deliciava o jovem Joaquim quando a escutava de Carolina. Outra vez ou outra, mas por toda a vida conjugal, tentou não abordar o assunto, embora nem se esforçasse para tanta descrição. Durante anos escutou Carola se lamentando, quebrando o silêncio, proferindo do nada e ao nada. Se papai tivesse dúvidas, estariam os dois vivos. Certezas matam, dúvidas fazem viver. Joaquim tinha certeza que Carolina mudara sua vida. Disso morreu Joaquim para nascer Machado de Assis. Carolina, por sua vez, duvidava que a mãe, Custódia, traíra o pai, Antônio. Disso viveu Carolina. Não que a mãe não fosse fogosa, era, possuía um fulgor temperado, alecrinesco, piscatório. Carolina herdou a temperatura e o temperamento da mãe, mas depois que conheceu Camilo, aqueceu-se, esquentou, fervilhou. Passava os dias a zanzar pela casa, esperando que Camilo chegasse, perguntando pelo irmão Faustino, já sabido de antemão que não estava, mas entrava para um café, um beliscão na nádega e levantava a saia tão rápido quanto entrava, e saía piscando e mal dizendo adeus. Seus livros, fora da estante ou mal colocados, denunciavam e apeteciam quem os lia. Quem os lia? O fato é que o pai, Antônio,
Ocupado com seus relógios e concertos na joalheria, mal tinha tempo para observar volumes fora do lugar. Ouvira, sim, ouvira com esses ouvidos com tiro de estourar, que Camilo entrava e saía da sua casa à la vontade, comia e lá se ia satisfeito. Daí em diante, sabemos o que aconteceu. Ou não, ou nunca saberemos, ou não é difícil imaginar. Paparazzi literários não faltam, nunca faltarão, nunca faltaram. O fato é que, assim como o Sr. Antônio atirou no que viu e acertou no que não viu, assim se comportam os biógrafos, os críticos, os paparazzis da literatura. Pinhatari chegou quase perto no rastro que deixou Jean-Michel Massat, mas não era Humberto Eco. Fosse Humberto Eco, adivinharia que Camilo comeu todo mundo, o pai, a mãe, a filha e o Espírito Santo. Ou não. Que Camilo comeu a filha, o pai ficou enfurecido, a mãe entrou na frente e levou a bala num gesto madonesco. Ou não. Que Camilo havia comido a mãe. Sim, senhor, mas a filha não sabia, o que a deixou bastante duvidosa para o resto da vida. A filha, temos certeza que Camilo saboreou e bem, mas o que importa é que, além dessas hipóteses, Faustino, o irmão, o filho, o amigo de Camilo e de Machado de Assis enlouqueceu, porque era moda, porque era frágil, mas sobretudo porque pertencia àquela louca família. Mas isso importa bem pouco, também frente ao fato que tamanha tragédia foi um balde de água fria na ardente Carolina, que aos 33 anos, encalhada, ancorava no Rio de Janeiro, solteira e frígida das queimaduras que nesta vida há. Machadinho, bem Machadinho, sensual e comensal ativo, mas muito mais realista de sua condição, que se deveria discreta, do que um surtado e voraz comedor de mulheres, como o romântico Camilo, como sabemos, enamorou-se daqueles olhos de nada, daqueles olhos de coisa nenhuma, daqueles olhos que via e em nada se parecia com as mulheres vulgares que conhecia. Alguma coisa de somenos o excitava ali. Pacto? Nunca fizeram nenhum. Nem vigância sócio-afro-racial foi o mote do casamento. Carolina, encalhada, era alvo fácil, além de não falar, não olhar, quase não se mexer. Joaquim viu o quadro completo para brilhar vida fora e ter quem lhe costurasse as meias, cozinhasse, ordenasse a casa e, de quebra, lhe fornecesse um celeiro de histórias por fazer. Joaquim jamais saberia nesse momento o que seria, o que será. Ademais, aos 30 anos, encalhara também, embora sabamos que nunca fez sucesso entre as mulheres, porque nada entendia de mulheres e se sentia preto e pobre, embora seu maior problema fosse ser dado às letras e não possuir músculos iguais aos mulatos estivadores e carregadores das sacas dos navios, que, embora pretos e pobres, exibiam sua força, suor e torsos, sem camisa, e tornavam o tédio das sinhadonas mais refinadas do imperial Rio de Janeiro oitocentista em alegria, enquanto seus preclaros e insignes maridos escreviam discursos, frequentavam cafés e discutiam política na elegante Rua do Ouvidor. Enfim, encalhados esses dois, os dois encalhados se conheceram e sabemos como e por que gostavam um do outro. Calhavam, simples assim. Bem diferente era esse Joaquim, que já 24 anos depois escreveria sem remorso de mim, sem penas de você, sem comiseração de ninguém, coisa que passou incólume aos paparazzis da literatura brasileira, porque paparazzi de literatura brasileira não é o mesmo que paparazzi italiano, que fotografa escândalos de famosos. E, sem papas na língua, confessaria que um dia desta semana, farto de vendavais, naufrágios, boatos, mentiras, polêmicas, farto de ver como se descompõem os homens, acionistas e diretores, importadores industriais, farto de mim, de ti, de todos, de um tumulto sem vida, de um silêncio sem quietação, pegou de uma página de anúncios e disse consigo: Eia, passemos em revistas as procuras e ofertas, caixeiros desempregados, pianos, magnésias, sabonetes, oficiais de barbeiros, casas para alugar, amas de leite, cobradores, coqueluche, hipotecas, professores, tosses crônicas. E o seu espírito, estendendo e juntando as mãos e os braços, como fazem os nadadores que caem do alto,
mergulhou por uma coluna abaixo. Quando voltou à tona, trazia entre os dedos esta pérola. Uma viúva interessante, distinta, de boa família e independente de meios, deseja encontrar por esposo um homem de meia idade, sério, instruído e também com meios de vida, que esteja como ela, cansado de viver só. Resposta por carta ao escritório desta folha com as iniciais MR, anunciando, a fim de ser procurada, essa carta. Gentil viúva, eu não sou o homem que procuras, mas desejava ver-te, ou, quando mesmo, possuir o teu retrato, porque tu não és qualquer pessoa. Tu vales alguma coisa mais que o comum das mulheres. Ai de quem está só, dizem as sagradas letras, mas não foi a religião que te inspirou este anúncio. Nem motivo teológico, nem metafísico. Positivo também não, porque o positivismo é infenso às segundas núpcias. Que foi então, senão a triste, longa e aborrecida experiência? Não queres amar, estás cansada de viver só. E a cláusula de ser o esposo outro aborrecido, fato de solidão, mostra que tu não queres enganar, nem sacrificar ninguém. Ficam desde já excluídos os sonhadores, os que amem o mistério e procurem justamente esta ocasião de comprar um bilhete na loteria da vida. Que não pedes um diálogo de amor, é claro, desde que impões a cláusula da meia-idade, zona que as paixões aferrecem, onde as flores vão perdendo a cor púrpura e o vício eterno. Não há de ser um náufrago à espera de uma tábua de salvação, pois que exiges que também possua. E há de ser instruído, para encher com as luzes do espírito as longas noites do coração, e contar, sem as mãos presas, a tomada de Constantinopla. Viúva dos meus pecados, quem és tu que sabes tanto? O teu anúncio lembra a carta de certo capitão da guarda de Nero. Rico, interessante, aborrecido como tu, escreveu um dia ao grave Sêneca, perguntando-lhe como se havia de curar do tédio que sentia, e explicava-se por figura. Não é a tempestade que me aflige, é o enjoo do mar. Viúva minha, o que tu queres realmente não é um marido, é um remédio contra enjoo. Vês que a travessia ainda é longa, porque a tua idade está entre 32 e 38 anos. O mar é agitado, o navio joga muito. Precisas de um preparado para matar esse mal cruel e indefinível. Não te contentas com o remédio de Sêneca, que era justamente a solidão, a vida retirada em que a alma acha todo o seu sossego. Tu já provaste esse preparado. Não te fez nada, tentas outros, mas querem menos um companheiro que uma companhia. Pode ser que a esta hora já tenhas achado o esposo nas condições definidas. Não estás ainda casada, porque é preciso fazer correr os pregões, e tens alguns dias diante de ti para examinar bem o homem. Lembra-te de Xisto V, amiga minha. Não vai lhe sair, em vez de um coração arrimado à bengala, um coração com pernas e umas pernas com músculo e sangue. Não vás tu ouvir, em vez da tomada de Constantinopla, a queda de Margarida nos braços de Fausto. Há desses corações, nevados por cima, como estão agora as serras do Itatiaia e de Itajubá, e contendo em si as lavas que o Etna está cuspindo desde alguns dias. Mas, se ele te sair o que queres, que grande prêmio de loteria! Junto à amurada do navio, vendo a fúria do mar e dos ventos, tu ouvirás muitas coisas sérias e graciosas a um tempo, seguindo com um olho a fúria dos ventos e o tumulto das ondas livre, do enjoo, como pedia aquele capitão de Nero, e por diferente regime do que lhe aconteceu ao filósofo. E a tua conclusão será como a tua premissa. Em caso de tédio, antes o marido que nada. Ouviram? Mas esse adiantar-se de nada adianta sem explicações que se tornaram plausíveis ao longo de 24 anos de casamento. Voltemos, pois, 24 anos antes, quando Machado ainda era Joaquim, e Carolina, já esboçando suas carolices, reclamava, ainda no noivado, dos trovões em Petrópolis e os enfeitava de medo, paura, pavor. Firulas que Joaquim absorvia com grado, como também observava intimamente que aquela mulher madura, sofrida, havia perdido a consciência do seu império, mas não de todo, porque ouvira bem
Não inventou, não, quando ouviu Carolina contar que no navio havia pego dessas também. E não era a tempestade que lhe afligia, mas o enjoo do mar. Coisa que guardou por 24 anos, como das poucas ditas por Carolina, que com o tempo e o casamento passou de dócil noiva a Carolina Augusta encantada. Há mulheres que cobram para serem amadas, há as que exigem amor, há aquelas que, amoráveis, naturalmente, poucas, se amam sem pagas. Há mulheres que pedem e há mulheres que imploram o amor do amado. Carolina não se encaixava em nenhuma delas. Beirando as manuelices e felipinices reinóis, ordenava que Joaquim a amasse. Pobre Joaquim, feliz Machado de Assis. Carolina, no afogar das suas mágoas, afundava junto aquele moço, pouco a pouco, empolcadinho, virou nada Joaquim, nem lembrança restou. Pois é, meu caro, um barquinho vai e a tardinha cai, para que o de uma frota de livros surja dessa porra que é morrer afogado e fazer nascer uma mulher adulta dentro da sua própria casa, mas que emergiu no fundo de suas espumas leitosas, deixadas à deriva nas mulatas da rua direita. Homem maduro sofre, mas a vida tem suas compensações. Carolina jamais contou suas verdades duvidosas, suas dúvidas verdadeiras, para Joaquim. Dissera apenas que sofrera. Não era mulher de muitas palavras, isso já disse várias vezes, e calhara bem não falar em demasia, porque Joaquim esmiuçou, triturou, ruminou por anos os suspiros de Carolina. Se papai tivesse dúvidas, estariam os dois vivos. E em que livro desaguou tudo isso, estamos nós, cansados de saber. Desde quando conheceu Machadinho, antes até do noivado, acharam-o dado às letras, o suficiente para reduzir Camilo Castelo Branco a pó de rapé. Tinha talento aquele homem, aquele Joaquim, que era também Maria, que era também Machado de Assis. O primeiro ataque, digo, a primeira estratégia, tornou-se prontamente em vitória da traída, enfurecida e mal amada Camiliana. Joaquim, quando leio algum livro, ouço unicamente as suas palavras, e me parece, em tudo e em toda parte. Machadinho, mais faceiro do que tonto, acreditava. Afinal, sua Carolina era mais tonta do que faceira, mas nem por isso menos culta, letrada e leitora. Passou a escrever romances, pois, para distrair sua leitora Carolina, e de quebra distrairia metade das leitoras que frequentavam os cafés da Rua do Ouvidor, Emas Bovary, vestidas com saias de cetim godê. A outra metade, madames de Steinel, eram mulheres plissadas, ousadas, que quanto mais riam do que liam, mais liam do que riam. As que fazem rir, há três tipos de mulheres leitoras: as que riem, as que fazem rir e aquelas que misturam risonhas, colchas com letras, volumes com pernas. Machadinho, na primeira fase, supunha Carolina como a primeira delas. Sabemos também que os primeiros anos de casados não foram lá aquelas coisas. Que não haja dinheiro, vá lá, mas sem sexo, ou melhor, sejamos explícitos, sem a quantidade de relações almejada por Carolina, tornou cada pouco encontro a mostra de quero mais, embora nem de longe as mãos de Machadinho chegassem aos pés da pegada de Camilo Castelo Branco. Era justamente o que pensava quando não falava e falava cada vez menos. Joaquim, afinal, era mais um remédio para enjoos do que marido, além do que cabia bem nestes dois, como uma casaca ou um vestido chifon da loja de Bernardo Ribeiro, fingir entre eles que praticavam as regras castas das relações que eram mais sociais do que sexuais, propriamente ditas. A Rua dos Andradas, querido leitor, fora outrora a Rua do Fogo. Lembra o olhar de nada numa Carolina pasma? Recordações. O casamento apático e pasmacento foi pouco a pouco alçando e alcançando a face até imprimir em Carola um complacente olhar de enjoo, direto e reto. Carolina, com o tempo, quebrava louças que escapavam, escorregavam das mãos trêmulas, dos nervos, enquanto a face ficava cada vez mais translúcida e plácida
para consolo de Machadinho, que se considerava homem, se não feliz, ao menos bem casado. A primeira fase do casamento entrava, pois, na segunda, depois de 9 anos. Carolina, a pasmem, ia confusa. O marido não notou, nem ninguém mais. Insociável, fosse pelos vestidos que não tinha, fosse pela casa que achava um lixo, fosse pela dúvida e calores que a atormentavam compulsivamente, o caso é que bem sabia, portuguesa que era, que se o marido não lhe lia a face, as mulheres leitoras vorazes da face alheia haveriam de esmiuçar-lhe com comentários todas as suas facetas. Não frequentava teatros, bailes, serões, e pouco se lhe dava a requintada Rua do Ouvidor. Se no caminho de volta, empunhando um minguado embrulho, enfrentava as ruas sudoríferas e negras, como o vestido de musseline de Soyer adquirido na liquidação da casa de Marat. Carolina acostumou-se a administrar os calores de dentro e de fora como uma imperatriz no climatério, e seus olhos rígidos bruxuleavam como a chama azul e amarela de uma vela que reacendia quando apagava e apagava quando reacendia. Uma Carolina cada vez mais ausente não fora o suficiente para que não reclamasse que não queria Machadinho como regente provisório de José de Alencar. Um homem, esbravejava Carolina, por quem nem Pedro o segundo nutria admiração. Machado apenas ouvia, nem acordando, nem discordando. Carolina piorara e muito o tom de voz. Sua mudez alcovalada ganhara com a idade o pequeno corredor, volteara à cozinha, acomodara-se na sala de estar. Ficara assim desde que uma foto de Machado, feita lá pelos meados da década de 60, caiu como uma folha avulsa de uma brochuria fina, de quase 15 páginas, de Bernardo Guimarães, espremida entre 5 ou 6 volumes da biblioteca de Machado. Carolina era capaz de dizê-las na ordem de expressão que imprensava e brochava o elixir do pajé. Deitados em cima da mesa de Machadinho, os 2 volumes das Odes e Epodes de Horácio, bem como um volume das Oeuvres Complètes de Tácito, um em cima da outra, faziam papel de apoio para prensar o elixir, cujo corpo, encoberto pelos ensaios sobre as obras e a doutrina de Maquiavel da Garnier de Paris, era, por sua vez, agasalhado pela Jerusalém Liberata de Torquato Tasso, também de Garnier, também de Paris. Na pilha da frente, enfileirados, em cópula e dramaticamente emparelhados, jaziam como 2 perdidos numa escrivaninha limpa, os opúsculos humorísticos de Swift e o The English Humoristic of the 18th Century, a series of lectures delivered in England e Scotland. Foi numa dessas contumazes limpezas aos livros, em cima da mesa, que Carolina, rindo-se das origens do menstro, entre uma página e uma flanela, foi surpreendida pela foto de Machadinho dentro do Príncipe de Maquiavel. O cartê de visite surpreendeu. Ali pintava-se, estava retratado, Machado, em busto e primeiro plano, ainda Joaquim Maria, com a mão direita dentro do lado esquerdo da casaca, em cima do coração, tal qual o imperador vinha se fazendo fotografar. No verso, uma dedicatória ao amigo português Antônio Moutinho de Souza. Com a mão direita do marido no peito e de pince-nez olhando para o infinito à esquerda, Carolina teve um vislumbre napoleônico ao notar uma feição tão perfeitamente principesca e um tanto quanto nobre em Machadinho. Atente, querido leitor. Nem Luiz Inácio Lula da Silva pensou em ir tão longe quando disse em Amã, atual capital da Jordânia, que Dom Pedro II jamais pensou em ir tão longe. Escritores por perto, que observam atentamente cercanias e nunca saem do lugar, são muito mais perigosos para uma nação, tendo em vista que homens publicados são mais densos em seus itinerários do que os homens públicos, fazem da sua escrita o caminho mais curto para a longa viagem da posteridade. É talmúdica a máxima que assevera que o caminho mais longo é mais curto que o mais curto. Um longo casamento pode fazer mais pelas letras nacionais do que curtos retratos ou pequenas publicações, aqui e ali,
que anos depois serão pinceladas e compiladas arduamente por alpinistas pesquisadores, cuja maior façanha é folhear livros em busca de ilustrações, mas suam como se tivessem escalado o pico da neblina, sendo que então, após todo esse trabalho hérculeo, atingem a maturidade intelectual por serem exímios colecionadores e coladores de figurinha em álbum SIC, livros ricamente publicados. Carola ainda observou atentamente o retrato antes de retorná-lo ao Maquiavel. De certo que não era um cartê de Nslen Pacheco aquilo. Não seria nada decoroso, como o fotógrafo que era da Casa Imperial, fazer daguerreótipos na mesma postura que o imperador. No fim da tarde, Carolina interpelou Machado sobre a fotografia, que não há de quem colocava a colher de prata do prato de sopa à boca, como se estivesse no Palácio de São Cristóvão, nada respondeu. Carolina, por sua vez, não se fazia de rogada. Seu ar monárquico intensificara-se desde que percebeu que sua história se mesclava com a da rainha Teresa Cristina. As duas, pois, chegadas aqui de navio, com dotes parcos e minguados, e ainda 4 anos mais velhas que seus esposos, que, por sua vez, dissimulavam ambos serem mais afeiçoados aos livros que à política. Carolina sabia de antemão que tiraria Machado do sério ao comentar da fotografia oculta à moda de Dom Pedro II, mão no coração, mão de Napoleão. Lembra do início deste conto? Pois então, caro leitor, se tinha alguma coisa ou alguém que tirava Joaquim Maria do sério, era Carolina. Era Carolina quando monárquica, Reinol, já estamos para lá da segunda fase do casamento, tecia melhor, agulhava comentários sobre Pedro com Dom Machado de Assis, o primeiro. Dom Pedro queria viajar cada vez mais e Machadinho cada vez menos. Petrópolis, se não bastava ao imperador, bastou para Joaquim Maria. A viagem para a Palestina, em 1876, era agora só uma lembrança, um retrato, uma recordação, num álbum de Teresa Cristina. Mas como doía! Um homem, quando não sabe mais o que fazer da vida, ou já fez da vida tudo o que a vida lhe fez, possui um destino certo com um desejo incerto. Jerusalém, cidade-livro, onde Pedro não se deixou fotografar, devido ao derviche, que fez questão de ungí-lo nas portas do Santo Sepulcro, quando ouviu missa para a comemoração de seu 51º aniversário e condecorá-lo com a imperial desordem da Rosa dos Maconaitas. O derviche, como sabemos, após o feito, saiu rodopiando, não sem antes transformar-se em livro que girava e subia aos céus, para espanto da comitiva que acompanhava Dom Pedro, que jamais, após a unção maconaítica, seria o mesmo, ou seja, aquilo que nunca fora, mas que de agora em diante vigoraria apenas como historiografia e tão somente como um inverossímil de si. A simetria entre os dois, Machado e Pedro, não seriam evidentes se Carolina não pensasse. E se pensasse, ficasse calada quando lá no introito, na primeira fase, romântica. Na segunda fase, quanto mais Carolina falava, mais Machado escrevia. Pensa que escrevia para esquecer? Pois escrevia para não esquecer, graças e salves a mordaz Carolina, que Machadinho salvou em frases e frases que alinhava como se fossem suas. Pensa que Carolina não sabia? Claro que sabia, e aprimorava cada dia mais em dizê-las, a um ponto que depois não precisasse revisar os papéis do marido, porque toda cantiga de responsais, pense que não, vem do cárcere, ingênuo leitor. Uma mulher ambiciosa se conhece pelo pescoço, de costas, pelas costelas. São as cruéis bailarinas do pomo de Adão de um escritor que, se não fossem por elas, jamais engrossariam a voz. Digo assim porque seria anacrônico, em pleno Segundo Império, situar esse casamento no maravilhoso conceito de encaixe neurótico entre casais pós-românticos, pós-luminárias transcaetanos. Voltemos, portanto. Poderíamos dizer até, em aguda alegoria, assim como A está para D, que enquanto Dom Pedro II caminhava pelas ruas somente de cartola e casaca, sem guardas, à paisana e renunciava ao título de soberano, ao beijamãos, às estátuas e bustos, às festas públicas, seus trajes e maneiras reais iam pouco a pouco
sorrateiramente, saindo dos seus armários, cada peça a seu tempo, até vestir por completo os descendentes de Machado de Assis, na farda verde escuro com folhas bordadas a ouro, chapéu de veludo negro com plumas brancas e espada da Academia Brasileira de Letras. Um país como o Brasil se mede pelos livros que nele não há, ou pelos livros que nele há e não se lê, ou não se lê nele. Ninguém quer ser ouvidor, quiçá tocar neste assunto, mas Carola gostava porque ardilosa, ria solta quando lembrava Machadinho, sem mais nem menos, que o livro predileto do imperador deveria ir ao túmulo com ele. Uma bruxa essa Carolina, fora dado pelo rei Obá, um negro da aringa africana lá perto da prainha, amigo do imperador. Machado, ora se irritava, ora não se importava com esses comentários de Carolina, mulher que agora, quando falava, muito se ria, observava Machado, já machadiano e de cabelos brancos, como os da imagem que se fixou como póstuma de Dom Pedro II, imperador do Brasil. Dom Pedro virava Pedro, e Machado de Assis, e Machado de Assis nessa ordem. Acredite se quiser, mas Dom Pedro teria dado seu reino inteiro para ser Machado de Assis e vice-versa. Não pense que não, amigo leitor. Carolina sabia o que dizia quando dizia. Carolina desenhou em definitivo todo o florilégio da literatura brasileira quando desdenhou e apontou para Machado, na mesa de jantar, a página do Le Journal Illustré com desenho de Henri Meyer, baseado na foto de Nadar. Nele, Pedro de Alcântara jazia póstumo, com a cabeça elevada, apoiado em um livro. Você sabe que livro é esse, Machadinho? Não, Carolina, não sou ainda bruxo, pois escreva, caro esposo. Dom Pedro II morreu recostado no único exemplar do perfeito Macunaíta, que há de ser enterrado com ele. Que assim seja, mas bem poderia ter sido todos os volumes dos Sertões de Vieira, que o tempo há de queimá-los para todo sempre, que o imperador da língua portuguesa há de ser você. Amém, concordou o incrédulo, irônico, e já há muito, não tão inofensivo, Machado de Assis.